Bom, vamos lá, estamos de volta. Após o lanche gostoso, um descanso merecido, começamos agora na sala de História, capítulo 3. Mas antes de iniciarmos o capítulo 3, vamos retomar um pouquinho o capítulo 2. Nós vimos no capítulo 2 sobre as cidades gregas e romanas, né? Nós vimos aí sobre a questão dos deuses, né? Nós vimos a diferença entre monarquia e democracia. Nós vimos que os gregos, eles tinham os esportes olímpicos, eles praticavam esportes, eles tinham aquela admiração pelo corpo, pela beleza física, não é? Porque um estava ligado ao outro. Os esportes, que trabalham o corpo, a beleza física e mental. Nós vimos também, né, que eles se reuniam para decidir as leis, a diferença entre monarquia e democracia. Nós vimos Neapolis, né, cidades. Nós vimos também como as cidades estão organizadas, onde vocês desenharam sobre essas cidades, né? Um desenho que mostra a cidade grega e romana, as construções antigas, né, que guardam a memória de um povo. Nós vimos também alguns exemplos aqui também de Águas Belas, né? As construções antigas são patrimônios, né, que ao longo do tempo guarda a memória de um povo, certo? E aí nós vimos a importância, né, de conhecer a história dos mais velhos, dos seus ensinamentos, a importância da cidadania, ter seus direitos iguais, né, que isso é muito importante, conhecer seus direitos e os seus deveres, não é verdade? E agora nós vamos ver no capítulo 3 sobre as cidades ameríndias, as primeiras cidades ameríndias da América, né? Ameríndias, né, os povos da América. E aqui nós temos aqui a lenda da criação de Cusco. Há milhões de anos, Viracocha, que é o criador do universo, deu vida a seus dois filhos, Mamaoclo, filho da lua, e Manco Capac, filho do sol. Então, um era filho do sol e o outro era filho da lua. Então, Viracocha colocou seus filhos em suas respectivas ilhas, a da lua e a do sol, no lago Titicaca, certo? E tem uma lenda, certo? Uma lenda, para explicar aí o surgimento das primeiras cidades na América, certo? E aí nós temos aí, os dois juntos tinham uma missão de localizar um local para a construção do seu império. Chegam na região de altiplano andino, onde hoje tem a cidade de Cusco. Manco Capac enterrou seu bastão na terra, o qual abriu uma fenda e o encobriu. Assim ele passou a chamar aquele local de Cusco, o umbigo do mundo, o qual se tornou a capital do Império Inca. A cidade de Cusco foi construída no formato de uma puma pelos Incas. Em sua cabeça situava uma poderosa fortaleza. Isso é uma lenda, tá, gente? Acredite quem quiser. É uma lenda, está disponível em História do Mundo, tá aí o site da UOL. Ele foi acessado em 29 de outubro de 2018, tá? E aí você vê a imagem aí, né? Cidade de Cusco, no Peru. Olha como é antiga, não é? As construções belíssimas, a sua arquitetura, então, muito bonito. E aí, para começar o capítulo, quem são os personagens citados no mito? Nós vimos o filho do sol, não é? E o da lua, não é? Como explicar, como o mito explica a criação da cidade de Cusco? Nós vimos aí que ele enterrou o quê? Né? Ele enterrou, voltem aí para vocês verem aí no começo do capítulo. O que foi que ele fez que surgiu a cidade de Cusco? Ele tinha uma missão, não era? De encontrar um local para construir seu império. Então ele enterrou seu bastão na terra, né? Em que abriu essa fenda e encobriu. E aí ele chamou aquele local de Cusco. Então os dois tinham uma missão, né? O filho do sol, da sol e da lua. Esses dois filhos, não é? E aí foi fundada a cidade de Cusco, certo? Continuando. Número não, pontinho, né, gente?
Você tem ouvido falar sobre Cusco e outras cidades da América? O que você conhece? Alguém fala essa lenda ou outra lenda que explica aí o surgimento de algum lugar, né? Por exemplo, aqui em Águas Belas nós temos algumas lendas, né? Nós temos a lenda da Pedra do Peru, nós temos a lenda da baleia, né, na matriz. Temos várias outras lendas aqui, né, na nossa cidade. E aqui fala sobre Cusco. Você conhece, já ouviu falar na cidade de Cusco? Ou tá ouvindo hoje pela primeira vez? Ah, para mim não me estranho, tio. Nunca ouvi, não, né? E sobre a cidade da América. Você conhece alguma cidade da América? Tem várias, né, gente? Várias. Qual que vocês conhecem? Então, vamos ver aí as principais, né, civilizações da América. Inclusive, a América é o nosso continente, né? A América é dividida em 3 partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então, o Brasil, ele está localizado na América, né, do Sul, certo? Nós somos, né, estamos localizados na América do Sul. Então, vamos lá. Temos aí os 3 principais povos, certo? Que são os astecas, os maias e os incas. Vocês ouviram muito falar nesses nomes, tá, gente? E foram esses 3 povos que desenvolveram o continente americano há muito tempo. Então, eles não foram os únicos. Foram os mais conhecidos, sim, mas não foram os únicos, tá? Então, tinham os olmecas, os toltecas, os zapotecas e a civilização de Caral. Tinha outras, tá? Mas são as que mais vamos falar. Então, eles tinham o quê? Eles tinham a escrita, tinham moeda e eles tinham um estado organizado. E assim construíram o quê? Cidades planejadas. Olha aí. Há muito tempo atrás já tinha o quê? Escrita, moeda e uma organização do Estado. Era um povo bem organizado. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre eles, tá? Vamos ver onde está localizado os povos astecas, maias e incas, certo? Você vê aqui nesse mapa. E também a civilização Caral, que hoje vive no continente que nós chamamos de América, certo? Então, a cor verde são os astecas, aqui, ó, em cima, na América Central. Os maias, também aqui na América Central, tá? Os incas, esse laranja aqui, clarinho, que dependendo da legenda da cor do livro de vocês, tá mais escuro ou mais claro, né? E a civilização Caral, que é esse laranjinha aqui, mais escuro, né? Parece com vermelho. Depende da cor, escurece ou clareia aí, tá? Então, o que mais tem aqui, a civilização maior, é os incas, né? Bom, vamos ver um pouquinho sobre a civilização Caral, tá, gente? Ela é a mais antiga e uma das mais antigas do mundo. Então, você pode grifar isso aqui, tá? Ela é a mais antiga da América e uma das mais antigas do mundo. Olha que bacana aí, olha que interessante, né? Há mais de 5.000 anos atrás. E foi a mesma época que se desenvolveu a civilização africana e asiática, que nós vimos no primeiro capítulo, lembra? Das cidades africanas e asiáticas. E aí, em 97, nessa arqueóloga Ruth Saad, tem dados concretos do antigo local, onde foram encontradas ruínas. Desde então, as pesquisas, né, cresceram e tomaram grandes proporções. Gente, o trabalho dos arqueólogos é muito importante no estudo da história. É através dos estudos deles, do trabalho deles, que a gente descobre, a gente fica sabendo o que houve no passado há milhões de anos. Veja, essa civilização data de cerca de 5.000 anos atrás. É um trabalho minucioso, um trabalho que requer paciência, muito estudo. Localizada ao norte da cidade de Lima, a capital do Peru, certo?
A civilização Caral, ela abrange as pirâmides, praças e residências, entre outros edifícios. E toda essa construção foi feita com uma tecnologia capaz de resistir a terremotos e às mudanças climáticas. Gente, é construções antigas, vejam aí. Antiguíssimas. As ruínas da cidade de Caral, veja, uma civilização datada de há cerca de 5.000 anos atrás. E você veja aí as ruínas da cidade que resistiu ao tempo, às mudanças climáticas, a terremotos e a muitas outras coisas. É muito interessante. Aí temos mais umas ruínas, né? A vista aérea da cidade. Olha aí, né? Se analisar direitinho, fazer uma leitura de imagem, como é interessante, você ver como é que eles fizeram isso. Com que tecnologia, né? Há cerca de quase 5.000 anos atrás. E aqui nós vamos um pouquinho sobre os astecas. Tecnotitlan foi a grande cidade da América, fundada pelo povo asteca por volta de 1.300 anos. E ela surgiu de quê? Uma simples cabana, às margens de um lago, construído para ser o templo da águia que devora a serpente. Nós vimos nas cidades africanas e asiáticas que as cidades começaram às margens dos rios, né? Porque a água é vida, e é com a água que você começa a cultivar a agricultura, né? A criar animais. Então, a água que é muito importante para o surgimento da vida, né, gente? Então, antes da chegada dos espanhóis, a América tinha grandes templos, praças, ruas bem traçadas e aproximadamente 100.000 casas e uma população de quase 500.000 habitantes. Né? E ela podia ser vista a quê? A quilômetros de distância. Lá também havia muitos templos que serviam de moradia para os sacerdotes, líderes políticos e guerreiros. Lembra dos zigurates, né? Em forma de zigurates, nós vimos no primeiro capítulo. Em forma de zigurates, eram verdadeiros palácios com apartamentos, salas de reuniões, esconderijos de tesouros, sala de música, de dança e jardins. Gente, lembra que os zigurates, eles são esses templos, né, que de acordo com sua profissão, né, por exemplo, sacerdotes ficavam numa parte, líderes políticos ficavam em outro, guerreiros ficavam em outro. Então, de acordo com a função que eles exerciam, eles ocupavam espaço nos zigurates. Certo? E aí, quando os espanhóis chegaram aqui, Tecnotitlan foi destruída. E em seu lugar foi erguida a cidade do México, que é atual hoje a capital do México. Tá vendo aqui? Esse é um desenho moderno. É uma representação da antiga capital dos astecas, que era a gigantesca cidade de Tenochtitlan. Olha como era interessante a arquitetura dessa cidade, né? Belíssima. Aí são as ruínas antigas de Tenochtitlan, no centro atual do México, certo? Ela nos conheceu um pouquinho dos maias. Quem foram os maias? Né? Conhecido, não é? São os maias, habitou a região central da América e estava próximo aos astecas. Eles tinham templos em meio às florestas, onde vivia um grande número de pessoas. E lá, cada cidade tinha um governante. Né? Então, aqui, por exemplo, cada cidade, hoje, nos atuais, cada cidade tem um prefeito, né? E cada estado um governante. Então, lá, cada cidade tinha o quê? Um governante, suas leis e seus deuses, como é o caso da cidade de Tikal. Veja, era um povo organizado, né? Tinha um representante, tinha suas leis, né? Para organizar a cidade. E os maias ficaram famosos pela descoberta que fizeram na matemática, olha aí, matemática e na astronomia, ciência dos astros, né? Estrelas e planetas. Veja como esse povo, né, foi importante, são importantes na história, não é verdade? Então, hoje em dia, essas ruínas aqui dos maias encontram-se na Guatemala, que é um pequeno país da América, certo? Então, os maias foram importantes por essa descoberta na matemática,
na astronomia. Era um povo organizado, tinha suas leis, cada cidade um governador. Era um povo bem estruturado. E aí vemos os Incas, né, que estão aí nas cordilheiras dos Andes. Hoje tem o Peru, a Bolívia e o Chile. Que aí nesses países hoje eram as cidades do povo Inca. Então eles construíam o quê? Templos, palácios e habitações com gigantescas pedras de altas montanhas. Aí você me pergunta, fica aquela interrogação no ar, como é que eles transportaram essas gigantescas pedras subindo no alto das montanhas? Com que tecnologia? Se não tinha aqueles tratores potentes que nós temos hoje. É um grande mistério, gente. É um grande mistério. Antes de construir um edifício ou uma casa, os incas faziam o quê? Maquetes para ajudar os trabalhadores a terem uma ideia de como a obra seria feita. Veja, eles já planejavam, eles arquitetavam, né? É como fosse o que o engenheiro faz hoje, uma pequena maquete, um desenho, uma planta de como vai ser uma construção. As primeiras construções surgiram há muitos séculos. E, curiosamente, eles construíram cidades muito pequenas, como Cusco, Machu Picchu, e tinham muitos grandes circulação de pessoas. E aí formou o que? Os centros políticos, militares e religiosos. Olha essa de Machu Picchu, certo? No Peru. E construída onde, gente? No alto das montanhas. As casas feitas de pedra e cobertas de palavras de como eles construíram, né? Não é interessante essa forma de se organizar no alto das montanhas? É incrível, não é? E você, o que acha? Você acha que conhecer as cidades dos povos antigos da América é importante? Tem gente que não acha que não, mas, gente, para conhecer a história, saber o hoje, é importante conhecer o passado, não é verdade? Nós moramos na América. Quem foram esses povos que contribuíram para a matemática, descoberta da matemática, a astronomia? Quem foram eles? Né? É importante conhecer a história. E aqui você vai completar, né, sobre esses povos. O povo Tikal, o México, Tenochtitlan, os Andes, a matemática foi de quem? A matemática descoberta de quem? Cusco foi de quem? Machu Picchu, a cidade mais antiga da América. Então, essas informações aqui para você completar vai estar nesse texto que nós acabamos de ler, tá? Na 32, você vai apontar características que mais chamou sua atenção. Quem mais chamou a atenção para os astecas? Os maias, os incas. Quem mais lhe chamou a sua atenção, certo? O 3, você vai escolher uma das principais cidades, né? Uma das cidades, vai fazer um desenho para representar essa cidade, certo? Da América, tá? E aqui você vai interpretar, ler com atenção sobre o Dia dos Mortos, que é comemorado no México, no dia 31 de outubro e dia 2 de novembro, certo? Em outros países chama-se Halloween. Então, você vai ler esse texto e você vai responder aqui essas questões, letra A até a letra D. E aqui a página 35, para você se divertir, você tem algumas faixas, né? Que eles desenhavam, seja em tapetes, cestos, roupas, mantas. E você vai ter um desenho inspirado nos povos dos Andes. Você tem alguns modelos, certo? E você vai criar um modelo, certo? E aí, se necessário, use uma régua e deixar o seu desenho bem colorido. Esse desenho aqui, gente, são tipos dos povos dos Andes. Então, você vai fazer um desenho inspirado neles, certo? E aqui, para você completar, nós temos aí 5 palavrinhas para você encerrar o capítulo e completar aqui as frases, ok? Vamos lá, respondendo.